Júpiter, o planeta que gira mais rápido em nosso sistema solar, tem um dia que dura apenas 10 horas. O maior planeta do nosso sistema solar, um gigante gasoso com mais de 300 vezes a massa da Terra, possui anéis de poeira e faixas coloridas que se estendem por sua superfície, que são na verdade gases. E então há a Grande Mancha Vermelha, tempestade icônica violenta, furacão enorme, 2 a 3 vezes a largura de toda a Terra. Também é incrivelmente profunda, com o vórtice atingindo cerca de 480 km de profundidade na atmosfera do planeta. Isso é 40 vezes mais profundo que a Fossa das Marianas, o ponto oceânico mais profundo da Terra, muito mais extenso do que os cientistas esperavam. Pesquisadores já especulavam sobre a Grande Mancha Vermelha há centenas de anos. Essa tempestade circula Júpiter em seu hemisfério sul. No centro dessa tempestade gigante e giratória, os ventos são relativamente calmos. Nas bordas, a velocidade do vento chega a 680 km por hora. Isso é mais do que 2 vezes mais rápido do que os furacões mais fortes em nosso planeta. Quando há um furacão na Terra, ele fica selvagem no início, mas depois começa a desacelerar e, por fim, se desfaz quando atinge terra firme. Júpiter tem um céu com 70 km de profundidade. Existem camadas de nuvens e abaixo delas, acreditam os cientistas, existe um oceano de hidrogênio líquido. O núcleo do planeta deveria estar logo abaixo deste oceano, mas ainda não temos certeza do que exatamente ele é feito. Pelo que sabemos, Júpiter é um mundo gasoso, então não há solo sólido para parar a tempestade. É por isso que a mancha continua a crescer indefinidamente. Cientistas perceberam que a tempestade está constantemente mudando de tamanho. Em comparação com os dados de 1850, está diminuindo agora. A Grande Mancha Vermelha costumava ser 3 vezes o tamanho da Terra. Já se passou muito tempo desde a última vez que atingiu seu maior tamanho. Conforme encolhe, a tempestade fica mais alta e muda a cor para um laranja intenso, possivelmente devido às reações químicas. Logo, um novo problema surge no fundo da tempestade. A Grande Mancha Vermelha pode continuar encolhendo e eventualmente desaparecer nos próximos 10 a 20 anos. Mas pode haver outra tempestade semelhante emergindo em outro lugar de Júpiter se a Grande Mancha Vermelha algum dia acabar. Essa tempestade pode parecer muito profunda, mas ainda é mais rasa do que os gigantescos jatos de vento que a cercam e aumentam ainda mais a tempestade. As faixas de vento de Júpiter chegam a profundidades de 3.200 km abaixo das nuvens. Júpiter é famoso por ter condições loucas de vento nas partes superior e inferior da atmosfera. A parte do meio é chamada de estratosfera, e até então não sabíamos o que acontecia por lá. Cientistas geralmente medem a energia eólica observando as nuvens, mas não há nuvens na estratosfera. Porém, quando um cometa colidiu com Júpiter em 1994, alguns cientistas tiveram a chance de estudar a estrutura e composição do cometa e seus efeitos na atmosfera do planeta. Eles descobriram ventos incrivelmente fortes na estratosfera, com velocidades de 1.450 km por hora. Júpiter não é o único planeta em nosso sistema solar com um clima louco. Marte tem as maiores tempestades de poeira entre todos os 8 planetas. Quando essa tempestade está forte, parece criar um cobertor sobre o planeta inteiro que dura meses. Uma teoria que tenta explicar por que as tempestades de poeira são tão grandes em Marte diz que as partículas de poeira transportadas pelo ar absorvem a luz do Sol e aquecem a atmosfera do planeta, criando bolsas de ar quente. Então, o ar quente começa a fluir em direção às áreas mais frias, gerando ventos. Esses ventos levantam a poeira do solo, o que aquece a atmosfera, tornando-os mais fortes e levando ainda mais poeira. Marte geralmente tem uma atmosfera muito fina, que consiste principalmente em dióxido de carbono, e o volume de gases na atmosfera marciana é menos de 1% do volume do nosso planeta. No entanto, Marte costumava ser muito mais úmido e quente do que é hoje. Isso significa que sua atmosfera era muito mais densa há muito tempo. Isso criou um forte efeito estufa e prendeu a luz do Sol. Marte costumava ter um campo magnético muito forte, e assim como na Terra, o campo magnético do planeta vermelho foi criado por correntes de metais derretidos em seu núcleo. Todavia, ao contrário do nosso planeta, o interior de Marte esfriou o suficiente para desligar o campo magnético. Sem ele, Marte ficou sem proteção contra o vento solar, que é um poderoso fluxo de partículas fluindo do nosso Sol. Demorou apenas algumas centenas de milhões de anos, o que não é muito em termos espaciais, para que o vento solar destruísse a maior parte da atmosfera marciana. Foi rápido, porque o Sol costumava girar muito mais rápido em seus estágios iniciais, então o vento solar era mais poderoso e energético.
E foi assim que Marte deixou de ser um planeta com clima quente e úmido para se tornar um lugar frio e seco que é hoje. Lá também tem algumas geleiras interessantes. Elas estão em sua superfície há centenas de milhões de anos e podem nos contar segredos do passado do planeta. Por exemplo, foi assim que descobrimos que Marte passou por 6 a 20 diferentes eras glaciais durante os últimos 300 a 800 milhões de anos. Satélites capturaram imagens de 60 mil rochas de diferentes tamanhos. Elas foram coletadas por todo o planeta de forma aleatória. Se Marte tivesse tido uma única e longa idade do gelo, encontraríamos uma progressão de rochas maiores para menores, pois elas teriam sofrido erosão com o passar do tempo. Porém, as rochas se espalharam em faixas claras de detritos ao longo da superfície dessas geleiras. Cada faixa marcava um fluxo diferente de gelo, o que significa que cada uma delas foi formada durante uma era do gelo diferente. Essas geleiras são como cápsulas do tempo, porque podem conter todos os tipos de gases, rochas ou mesmo micróbios presos em seu interior. Isso significa que podem nos ajudar a entender as mudanças no clima de Marte e nos dizer se costumava haver alguma forma de vida no planeta. E o melhor, não precisamos perfurar profundamente abaixo da crosta para descobrir. Está na superfície. Se você pudesse voltar no tempo, digamos 4 bilhões de anos, e visitar o planeta vermelho, provavelmente veria cenas caóticas de enchentes. Cientistas acreditam que um mega flood aconteceu devido a um enorme impacto de um meteoro. Com o calor daquele impacto, o gelo na superfície do planeta começou a derreter, resultando em uma inundação que esculpiu grandes ondulações e ondas na rocha sedimentar. Algumas feições em forma de onda têm mais de 9 metros de altura e estão espaçadas cerca de 135 metros uma da outra. Saturno também tem suas próprias condições climáticas. Lá, os relâmpagos podem ser 10 mil vezes mais poderosos do que os que temos na Terra. A espaçonave Cassini da NASA orbitou Saturno de 2004 a 2017. Ela capturou relâmpagos tão fortes e intensos que podíamos vê-los mesmo durante o dia. A Cassini também gravou os sons dessas intensas tempestades lançadas na atmosfera do planeta. De vez em quando, Saturno tem tempestades gigantes que atingem mais de 305 mil quilômetros da superfície. Elas circulam quase todo o planeta. No polo norte de Saturno existe um enorme hexágono de nuvens. É um vórtice de forma bastante incomum que circula centenas de quilômetros acima das nuvens e se estende pelas profundezas do planeta. Contudo, Saturno também tem seu lado calmo. Assim como Júpiter, Urano e Netuno, Saturno possui lindas auroras de vez em quando. Todos os 4 planetas têm uma atmosfera dominada por hidrogênio. É por isso que essas auroras só podem ser observadas em comprimentos de onda ultravioleta. Essas luzes do norte são especialmente brilhantes ao anoitecer e pouco antes da meia-noite. Vênus tem uma tempestade gigante girando na atmosfera em seu polo sul. O vórtice é tão grande quanto a Europa inteira e provavelmente já existe há muito tempo. A atmosfera em Vênus se move 60 vezes mais rápido do que o planeta gira. Vênus também é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Mesmo a chuva ali não oferece alívio, pois é ácido sulfúrico caindo. A gravidade de Júpiter destruiu um enorme cometa. Não foi suficiente para vencer um monstro espacial. Uma verdadeira catástrofe aconteceu. Os fragmentos não voaram em direções diferentes. Eles se alinharam e avançaram em direção a Júpiter como os vagões de um trem. 21 fragmentos de até 1,5 km de diâmetro explodiram na atmosfera de Júpiter. Bolas de fogo a uma velocidade de 60 km por segundo bombardearam a superfície do planeta. O espaço ao redor delas foi aquecido a 27.800 graus Celsius. Isso é mais que a temperatura na atmosfera superior do Sol e 312 vezes mais quente do que você precisa para cozinhar um ovo. Bem, eu perdi a fome. O impacto foi como o de uma pedra caindo em um lago. Os fragmentos de meteorito formaram plumas gigantes na superfície de Júpiter. As substâncias da sua atmosfera mais baixa subiram rapidamente. O processo gerou uma enorme quantidade de energia. Jatos de fogo superaquecidos atingiram a estratosfera. Os monstros deixaram para trás plumas brilhantes de 3.000 quilômetros de comprimento. Isso é maior do que a distância entre Nova York e Texas. Manchas escuras apareceram no local dos golpes. Elas eram quase do tamanho da Terra. O nome do violador dos limites de Júpiter? Cometa Shoemaker-Levy 9. A colisão desses corpos celestes aconteceu em julho de 1994. Foi uma sensação no mundo científico. Pela primeira vez na história da humanidade, uma catástrofe dessa magnitude foi observada.
O ataque levantou uma questão importante para os astrônomos. Por que tanta falta de sorte de Júpiter? Monstros espaciais o atacam milhares de vezes mais frequentemente do que a Terra ou qualquer outro planeta do Sistema Solar. Tudo bem, vamos ver. Você decide embarcar em uma nave estelar e viajar para o misterioso Júpiter. Uma sonda espacial precisaria de 2 anos para chegar lá, mas sua nave é mais rápida. Você estará lá em... Ótimo, a viagem levou apenas 1 segundo. Júpiter é realmente grande. Poderia caber 1.300 planetas do tamanho da Terra nele. Parece lindo graças às nuvens de gás. Esse planeta não tem superfície sólida, mas há uma mancha estranha na sua superfície. Parece um olho enorme que pode acomodar 3 terras e meia. Essa é uma tempestade capaz de assustar qualquer pessoa. É 10 vezes mais alta do que o Everest e o vento sopra a uma velocidade de 483 km por hora. E ela já dura 350 anos. Se todos os planetas do Sistema Solar se fundissem em um superplaneta, o novo objeto ainda seria 2,5 vezes menor que Júpiter. O tamanho grande também afeta a gravidade. As naves espaciais usam Júpiter como um trampolim para pular. A gravidade do gigante aumenta sua velocidade de voo e as ajuda a alcançar seu alvo mais rápido. A gravidade transformou o planeta em um ímã para cometas, asteroides e perigosos detritos espaciais. Júpiter é um verdadeiro super-herói espacial. Seu escudo de gravidade é atingido ou desvia os monstros espaciais que voam para o interior do Sistema Solar. Os dinossauros discordam, mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. E se amanhã Júpiter fosse engolido por um aspirador de pó gigante? Só posso dizer uma coisa, teríamos problemas enormes. Sem um escudo gigante, milhares de cometas e asteroides atacariam nosso planeta com muito mais frequência. A maioria deles queimaria na atmosfera ou não seria grande o suficiente para nos afetar. Mas também existem cometas e asteroides maiores. Após uma colisão com a Terra, você poderia dizer adeus a toda a vida no planeta. Por exemplo, em 2009, um corpo celestial colidiu com Júpiter. Deixou uma mancha do tamanho do Oceano Pacífico. É assustador pensar que vestígios isso deixaria em nosso planeta. Muito provavelmente, a Terra se transformaria em uma bola de fogo. Mas pesquisas recentes de astrônomos sugerem que Júpiter não é um cara tão legal. Pelo contrário, é um cara mau com um estilingue que atira cometas na Terra. Um físico usou simulações de computador. Ele descobriu que Júpiter tem a mesma probabilidade tanto de desviar quanto de enviar cometas em direção à Terra. O gigante atrai objetos potencialmente perigosos e apenas nos protege parcialmente. Já tentou destruir nosso planeta muitas vezes. 66 milhões de anos atrás, um corpo cósmico medindo 16 quilômetros colidiu com a Terra. A energia do impacto incendiou a superfície do planeta, causando um grande terremoto e tsunami. Uma chuva de fogo caiu do céu na Terra. Havia milhões de toneladas de detritos e poeira na atmosfera, impedindo os raios do Sol de atingir o planeta. Um inverno nuclear teve início. Esse desastre levou à extinção dos dinossauros. Os cientistas chamaram esse criminoso fator espacial de impacto de Chicxulub. Simulações de computador de cientistas da Universidade de Harvard mostraram de onde veio. Chicxulub não era um asteroide, mas um cometa. Isso significa que o núcleo de seu corpo não era de pedra e metal, mas de gelo, poeira e gás congelado. Parecia uma bola de neve suja voando pelo espaço. O meteorito não iria incendiar a Terra, mas Júpiter interveio no plano. Ele jogou cometas em nossa direção. Em 1770, o cometa Lexwell apareceu perto da Terra. Nosso planeta e este objeto estavam separados por apenas 2,2 milhões de quilômetros, quase nada em termos de espaço sideral. O cometa Lexwell chegou mais perto da Terra do que qualquer outro cometa na história da humanidade. O objeto poderia ter interrompido a vida terrestre. O cometa voou muito perto de Júpiter. O gigante o pegou e o mandou em nossa direção. Bem, essa não é uma jogada muito boa para um super-herói protetor do Sistema Solar. Após 3 anos, o cometa passou por nós. Ele voou 2 vezes ao redor do Sol e retornou a Júpiter como um bumerangue. Dessa vez, o gigante empurrou o cometa para fora do Sistema Solar. Mas não vamos culpar Júpiter. Os cientistas acreditam que sem esse gigante gasoso, a vida na Terra provavelmente nunca teria surgido. Júpiter enviou em direção à Terra meteoritos que carregavam moléculas orgânicas e água com eles. Eles foram os blocos de construção a partir dos quais a vida terrena começou. Ninguém sabe se os cometas viriam com uma carga valiosa sem Júpiter e sua perigosa gravidade. Se você voar da Terra para o centro do Sistema Solar, verá o Sol. 8 planetas estão voando ao redor dessa estrela. Existe um cinturão de mais de 1 milhão de asteroides entre Marte e Júpiter.
Uma teoria diz que havia apenas o Sol no início da existência do Sistema Solar. Nuvens de pedra e poeira cercavam a estrela. Essas partículas se atraíram e formaram planetas ao longo de milhões de anos. Júpiter não queria novos vizinhos. Sua poderosa gravidade impedia que rochas e poeiras se unissem em planetas. Eles permaneceram asteroides e se reuniram em um cinturão dentro do Sistema Solar. Se hoje todos os asteroides se fundissem em um planeta, teríamos um corpo cósmico que pesaria apenas 4% da massa da Lua. Anteriormente, o cinturão era densamente povoado, mas a gravidade de Júpiter lançou 99% dos asteroides para outros lugares no espaço. Júpiter não é o único que desempenhou um papel no desenvolvimento da vida na Terra. Nosso assistente principal é a Lua. É o único satélite natural da Terra. Júpiter tem 79 satélites e a cada ano há mais e mais deles. Júpiter também é cercado por anéis, mas eles não são tão bonitos quanto os de Saturno e são praticamente invisíveis. Os anéis são compostos de pequenas partículas pretas. É a poeira que os meteoritos ejetam no espaço após colidirem com as luas de Júpiter. A Lua é responsável pelas marés do oceano. Ela regula a vida de abelhas, peixes, pássaros e anfíbios. Até você sente a influência da Lua todos os dias. Alterar o brilho do disco no céu noturno regula o nível de melatonina em seu cérebro. Esse hormônio é responsável pelos ritmos circadianos, que são importantes para um sono saudável. A Lua surgiu graças a outra catástrofe, assim como muitas outras coisas no espaço. Há milhões de anos, a Terra parecia uma bola de lava quente. Não havia água nem ar. Estava envolta apenas em dióxido de carbono e nitrogênio. Foi então que outro planeta do tamanho atual de Marte colidiu com a Terra. Os cientistas o chamaram de Theia. A uma velocidade de 14 mil km por hora, ele colidiu com a Terra. O impacto de uma força incrível jogou milhões de toneladas de material no espaço. Os destroços formaram uma bola que ficou conhecida como Lua. Os cientistas quase resolveram o mistério da Lua, mas eles não sabem se há um núcleo sólido no meio de Júpiter ou se há uma sopa densa e quente pendurada no espaço. Júpiter possui o maior oceano do Sistema Solar. É feito de hidrogênio líquido, não de água. Se Júpiter tivesse 80 vezes mais massa, se transformaria em uma estrela brilhante. Júpiter é um lugar único que nunca será o lar de humanos. A pressão dentro do planeta é 2 milhões de vezes maior do que na superfície da Terra. A pressão e a temperatura extremas arruinariam qualquer espaçonave que fosse longe demais. A areia está em toda parte, nos seus olhos e na boca, no cabelo, embaixo da sua camiseta e nos sapatos. Você mal consegue ficar de pé. O vento é tão forte que está te derrubando. De repente, uma rajada especialmente forte o joga no chão. Você rasteja até a sua porta dos fundos e precisa fazer muito esforço para abri-la. Uma vez lá dentro, você se levanta e dá uma espiada lá fora. Apenas nuvens de poeira e um rugido ensurdecedor. Ok, é hora de pedir ajuda. Tudo começou há um mês. Um dia, você saiu para o jardim atrás da sua casa. Era um dia de vento. Você viu um minúsculo tornado embaixo da sua macieira. Ele mal chegava ao seu joelho, girando devagar com as folhas das árvores e a poeira. Você tentou acabar com ele cutucando com o pé, mas mesmo depois de várias tentativas, o mini redemoinho simplesmente não queria parar. Você desiste e volta para casa. No dia seguinte, o tornado ainda estava lá e tinha aumentado. Curiosamente, em vez de ficar mais alto, ele ficou mais largo. Naquele momento, ele começou a devorar seus arbustos floridos. Você fica curiosa e decide acompanhar esse fenômeno incomum. Você mede todos os dias e anota cuidadosamente todas as informações em um caderno especial. Talvez mais tarde escreverei um artigo ou até publicarei um livro sobre a minha tempestade, você pensa. Um dia você sai de casa e encontra sua macieira favorita quebrada. Você não tinha como saber como isso aconteceu. A tempestade ainda parecia inofensiva e muito fraca para danificar uma árvore tão grande. Mas depois desse acidente, você começou a se perguntar se não pedir ajuda foi a coisa errada. Aparentemente foi, porque apenas um mês depois, sua mini tempestade repentinamente duplicou do seu tamanho original. Não é seguro sair agora. Parece que sua casa está no meio de um verdadeiro tornado. Você não consegue ver o céu atrás de uma parede de poeira e escombros. Seu jardim está arruinado, árvores quebradas, arbustos e plantas arrancadas do chão e lançadas voando para algum lugar distante. Você ouve a campainha tocar. Um grupo de cientistas que você convidou veio te socorrer. Você lhes mostra o jardim com seu desastre natural particular e curte o silêncio atordoante deles.
Mas depois de alguns segundos do choque inicial, eles entram em ação. Ignorando o vento uivante, eles começam a carregar equipamentos diferentes. Parece muito complicado. Sua cozinha se transforma em um laboratório de pesquisadores. Você fica sabendo que sua casa será usada temporariamente pelos cientistas. Você leva suas coisas para o quarto menor e observa os profissionais trabalharem. Sua cozinha está cheia de aparelhos apitando e dispositivos cheios de luzes piscando. Pessoas com trajes de proteção e jalecos correm ao redor. Surpreendentemente, não se chocam nem criam engarrafamentos. Você traz as anotações que está fazendo e as entrega a um homem idoso com um jaleco branco. Ele agradece como se você tivesse acabado de lhe dar o presente dos seus sonhos. Os dias seguintes passam com uma enxurrada de atividades. A tempestade no seu jardim está crescendo. Os cientistas parecem estar mais preocupados cada vez que você os vê. São cerca de 2 da manhã quando algo acorda. Você pisca os olhos e percebe que a casa está tremendo. Seu tornado particular deve ter ficado tão grande que atingiu a casa. De manhã, vários cientistas a puxam de lado para lhe dar notícias desagradáveis. Você precisa sair de casa. A tempestade está realmente crescendo. Em breve, varrerá sua casa da face da terra. Nada pode ser feito. Você fica boquiaberta com as pessoas dizendo para você sair de casa. Para onde você irá? Eles dizem que estão construindo mais um laboratório de pesquisa não muito longe dali. É importante poder observar a tempestade em tempo real. De qualquer forma, há um quarto vago com tudo o que você precisa nessa instalação. Por que você não fica um pouco lá? Também seria conveniente para os cientistas. Eles podem precisar que você responda às perguntas que aparecem durante o processo. Você concorda porque não tem outra escolha. Os pesquisadores ajudam você a transportar suas coisas para sua nova acomodação. Você anda pela casa, despedindo-se da sua mesinha de centro favorita, do seu sofá e da sua cama aconchegante. Os cientistas dizem que não há tempo para levar sua mobília para outro lugar. No dia seguinte, você acorda com a notícia de que sua casa se foi. A tempestade engoliu tudo por volta das 4 da manhã. Nas semanas seguintes, o enorme redemoinho engoliu 2 casas de seus vizinhos, a floresta próxima, vários carros abandonados e uma pequena loja de flores. Agora ele está tão grande que está chegando perto de um grande lago a vários quilômetros de distância da cidade. As pessoas estão sendo evacuadas. As autoridades anunciaram estado de emergência. Um dia, você percebe que os cientistas estavam falando em voz baixa. Eles parecem ainda mais preocupados do que o normal. Você encurrala um deles e tenta descobrir a verdade. Logo, o cientista conta. Os pesquisadores obtiveram algumas evidências que confirmam os piores temores deles. De acordo com todas as estimativas, a tempestade que antes começou como um minúsculo tornado no seu jardim vai se transformar em outra grande mancha vermelha, só que na Terra. Nuvens de cor carmim estão girando no sentido anti-horário a uma velocidade incrível. Abaixo delas, você pode ver os tons vibrantes do maior planeta do Sistema Solar, o gigante gasoso Júpiter. Essas nuvens são chamadas de Grande Mancha Vermelha. Ela é uma tempestade gigantesca que assola a atmosfera de Júpiter. Se você se encontrasse no centro da tempestade, os ventos seriam bastante calmos lá. Mas nas bordas, a velocidade pode chegar a 680 km por hora. Isso é o dobro da velocidade dos furacões mais rápidos e severos da Terra. Ao longo das décadas, o tamanho da mancha vermelha tem mudado. No momento, ela tem 1,3 vezes a largura do nosso planeta. As raízes da tempestade chegam a 320 km de profundidade na atmosfera do planeta. Um ciclone tropical médio da Terra geralmente se estende por não mais do que 14 quilômetros da base da tempestade até o topo. O fenômeno único em Júpiter existe há muito tempo porque o planeta não tem uma superfície sólida. Ela consiste em camadas de nuvens compostas de vapor, água congelada e amônia. Embaixo pode haver um oceano de hidrogênio líquido. Nosso planeta é sólido, e os furacões diminuem a velocidade e se fragmentam quando baixam o suficiente para tocar a superfície. Mas a grande mancha vermelha não tem onde pousar, é por isso que ela continua furiosa. O cientista também conta a coisa mais bizarra e alarmante sobre a tempestade no seu jardim. Em vez de enfraquecer e desaparecer há muitas semanas, ela não apenas continua existindo, mas também está ficando maior e mais forte. Mesmo os especialistas mais experientes não conseguem explicar esse fenômeno. Após analisá-la por dias a fio, eles chegaram à conclusão de que ela não deveria ter aparecido na Terra. É contra as leis da natureza. Curiosamente, a composição da tempestade é um pouco semelhante à da Grande Mancha Vermelha. Você fica impressionada, mas ainda não consegue entender por que os pesquisadores parecem tão preocupados.
Acontece que sua mini tempestade provavelmente crescerá tanto quanto a de Júpiter, mas como a Terra é bem menor do que a gigante mancha vermelha, é provável que engula todo o nosso planeta. Ela vai crescer cada vez mais, destruindo vilarejos e cidades, florestas e rodovias. Ao mesmo tempo, ficará mais forte. As pessoas terão que deixar suas casas e ser evacuadas para áreas relativamente seguras, até que não haja mais áreas seguras. Esse processo levará anos, mas ainda será rápido demais para as pessoas se prepararem. Haverá duas maneiras de lidar com esse problema global. Uma delas é colonizar a Lua ou outro planeta, por exemplo, Marte, mas é um processo incrivelmente longo. E a tempestade conquistará o planeta inteiro antes que a primeira espaçonave com pessoas deixe a Terra. Ou os cientistas podem tentar impedir o furacão. Existe uma tecnologia chamada efeito óculos de sol. Bilhões de toneladas de gás denso são bombeados para a atmosfera. Esse gás absorve a luz do sol e resfria a água do oceano, que é o motor de qualquer furacão. Os pesquisadores não têm certeza se esse método funcionará com sua tempestade. Ela não se formou sobre o oceano, mas no seu jardim. A maior velocidade do vento já registrada na Terra foi relacionada a uma rajada de furacão. Em 10 de abril de 1996, o ciclone tropical Olivia estava passando pela ilha de Barrow, na Austrália Ocidental. A tempestade rapidamente atingiu a velocidade de um furacão de categoria 4, 408 km por hora. Isso é mais rápido do que um carro de corrida da Fórmula 1. Provavelmente, você pode imaginar os danos que um vento assim pode causar. A única tempestade de vento mais rápida que isso é um tornado. O ar dentro de um redemoinho pode se mover a uma velocidade de 480 km por hora. Infelizmente, não há uma maneira segura de medir os ventos de tornados, pois os instrumentos meteorológicos nunca sobrevivem à experiência. E lamber o dedo e colocá-lo para cima contra o vento para medir a velocidade também não é uma boa ideia aqui, a menos que você não se importe de perder o braço, ou pior. Aqui estão mais alguns números. 56 km por hora, essa é a velocidade média de uma nevasca. De 80 a 105 km por hora é a velocidade com que se move uma tempestade forte. Mais de 120 km por hora é a velocidade de um poderoso furacão tropical. Até 650 km por hora... Espere, velocidades de vento desse porte existem? Sim, mas você precisa viajar para Júpiter para ver uma tempestade tão veloz. A Grande Mancha Vermelha é uma enorme tempestade que assola o hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes superiores se elevam a mais de 8 km acima do topo das nuvens ao redor. A tempestade é quase 3 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno da NASA conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha e descobriu-se que essa tempestade monstruosa penetra mais de 320 km na atmosfera do planeta. Isso é de 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas, como essas medições eram provavelmente imprecisas, as verdadeiras raízes da tempestade podem estar chegando ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria do que o resto da atmosfera, e as temperaturas de Júpiter são de menos 150 graus Celsius em suas camadas superiores de nuvens. Quanto mais próximo do núcleo, mais quente fica. Mas as temperaturas mais altas já registradas no planeta foram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Lá, o calor pode chegar a 1.300 graus Celsius, o que é mais quente do que a lava no nosso planeta. As condições extremas e turbulência da tempestade produzem ondas gravitacionais e sonoras. Essas ondas podem ser responsáveis pelo superaquecimento. A própria tempestade também é mais quente na sua parte inferior do que no topo. Se você se encontrasse no centro, não ficaria muito impressionado. Mas nas bordas, a velocidade do vento chega a algo entre 480 e 680 km por hora. Isso é mais rápido do que os tornados da Terra. Agora, isso ajudará você a imaginar a imensa força desses ventos. Na Terra, o vento não precisa ser mais rápido do que 100 km por hora para erguer uma pessoa com peso de 80 kg do solo. Um vento de 120 km por hora pode arrancar grandes árvores, arrebatar telhados, quebrar janelas e virar casas móveis. Quando a velocidade do vento atinge 240 km por hora, ele pode fazer carros voarem. Agora imagine a destruição que uma tempestade tão poderosa quanto a Grande Mancha Vermelha pode causar no nosso planeta. Mas poderia tal anticiclone enorme ocorrer na Terra? Felizmente não. Nosso planeta não possui as condições únicas necessárias para a formação de uma tempestade assim. Os cientistas enfrentaram muitos desafios quando tentaram entender o mistério que era a Grande Mancha Vermelha. E foi principalmente por culpa do planeta natal da tempestade.
é mais de 1000 vezes maior que a Terra e mais de 300 vezes mais massivo. Júpiter é um gigante gasoso, o que significa que consiste principalmente em... preencha o espaço em branco. Em torno do núcleo do planeta existe um oceano de hidrogênio líquido, e a atmosfera também é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Isso significa que Júpiter não tem nenhum solo sólido, a única coisa que poderia enfraquecer a tempestade. Sem qualquer atrito, a tempestade já se agita há séculos. Os gases quentes na atmosfera do planeta estão sempre se movendo, subindo, descendo e girando. Assim como em nosso planeta, quando gases mais frios e mais quentes se misturam e se fundem, eles formam tempestades gigantescas. Os astrônomos acreditam que uma vez, várias tempestades enormes se juntaram e criaram a Grande Mancha Vermelha. E agora, ela continua furiosa, puxando constantemente gases frios de baixo e gases quentes de cima. Além disso, essa tempestade monstruosa absorve outros vórtices menores. Eles tornam a Grande Mancha Vermelha ainda mais poderosa. Infelizmente, nuvens espessas em Júpiter não permitem que as pessoas vejam o que está acontecendo na baixa atmosfera do planeta. Os astrônomos têm especulado sobre o que pode estar sob a Grande Mancha Vermelha há décadas. Será um vulcão enorme? Improvável. Júpiter é principalmente gás. É por isso que não tem uma crosta que possa rachar e liberar coisas escaldantes do interior do planeta. Várias teorias tentam explicar por que a tempestade tem sua cor característica. Varia do salmão esbranquiçado e pálido ao laranja e vermelho tijolo. Alguns cientistas acreditam que a resposta esteja abaixo da Grande Mancha Vermelha, mais perto da superfície do planeta. Uma camada incolor de hidrosulfeto de amônio pode estar reagindo com os raios cósmicos ou com a radiação ultravioleta vinda do Sol. Isso, de alguma forma, dá à mancha sua bela cor vermelha. Mas até agora, essa é apenas uma teoria. Astrônomos observam a Grande Mancha Vermelha desde 1830. E a tempestade foi vista pela primeira vez em 1665 e descrita como a mancha permanente. Em outras palavras, a tempestade tem quase 400 anos. Estranhamente, ela está diminuindo de tamanho desde o início do século XXI. Em 2019, começou a descamar nas bordas, com pedaços menores se quebrando e desaparecendo. Se esse processo continuar, em 2040, a Grande Mancha Vermelha se tornará circular, ou poderá desaparecer completamente. A tempestade não está apenas ficando menor, também está ficando mais alta e adquirindo um tom laranja mais intenso. No entanto, não está totalmente claro por que isso está acontecendo. Pode ser devido a uma reação química. Ela ocorre quando algum novo material sobe para as camadas superiores da atmosfera, vindo de baixo. A Grande Mancha Vermelha pode ser a tempestade mais famosa do Sistema Solar, mas não é a única. Mesmo em Júpiter, existe uma mancha vermelha júnior, um pouco menos conhecida, mais um anticiclone, mas de tamanho menor. Bom, quando digo menor, quero dizer que a coisa não é tão grande quanto sua irmã mais velha, mas ainda assim é quase do tamanho da Terra. Recentemente, a maior velocidade do vento dentro da Mancha Vermelha Júnior aumentou para 644 km por hora. Uma tempestade do tamanho do nosso planeta assola Saturno. Chama-se a Grande Mancha Branca. Essa tempestade tem uma cauda de nuvens brancas circundando todo o planeta. Ela ocorre mais ou menos a cada 30 anos, quando o hemisfério norte de Saturno se inclina em direção ao Sol. Ela realmente começa como um ponto, depois se estende em comprimento. Os astrônomos descobriram que a Grande Mancha Branca é, na verdade, um enorme sistema de tempestades. No pico da tempestade, os relâmpagos podem ocorrer mais de 10 vezes por segundo. Mas qual é o mistério da Grande Mancha Branca? É de onde vem a sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros argumentam que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa alimentar os ventos. Grandes manchas escuras em Netuno são tempestades massivas que se formam em áreas com alta pressão atmosférica. Isso é diferente na Terra. Aqui, as tempestades surgem quando a pressão está baixa. Em torno das bordas das manchas, a velocidade do vento pode chegar a 2.100 km por hora. Os astrônomos observaram 6 manchas escuras em Netuno até agora. Essas poderosas tempestades nascem nas profundezas da atmosfera do planeta. E quanto mais profunda é a tempestade, mais brilhantes são as nuvens de metano ao seu redor. Outra tempestade do tamanho de um monstro que assola Saturno se parece muito com um furacão ou tufão em nosso planeta. Ela tem um olho e nuvens em espiral ao seu redor.
Mas em comparação com os furacões da Terra, o do planeta anelado é gigante. Em Saturno, o olho da tempestade tem até 2.000 quilômetros de diâmetro. As nuvens brilhantes próximas às bordas do furacão estão se movendo a uma velocidade de 530 quilômetros por hora. Mas uma das coisas mais incomuns dessa tempestade é a sua forma. Possui 6 lados e é conhecida como hexágono. Quando os astrônomos viram as primeiras imagens com o vórtice, ficaram surpresos. A coisa era muito semelhante às nossas tempestades. E ainda assim, aquela que gira em Saturno tem um olho que é quase 20 vezes maior do que qualquer um já visto na Terra. A tempestade também se move 4 vezes mais rápido do que os ventos dos furacões do nosso planeta. A atmosfera de Saturno tem pouco vapor de água. Como a bizarra tempestade hexagonal existe em tais condições é um mistério. Além disso, ao contrário dos furacões em constante deriva na Terra, o de Saturno parece não ter para onde ir. Por alguma razão inexplicável, ele está preso no polo norte do planeta. Será que tem um Papai Noel em Saturno? Ei, acorde rápido! Ouça isso! É um sinal de FM de 5 segundos vindo de uma das luas de Júpiter. Você corre para o seu telefone e informa seus colegas. Eles surtam com as notícias e correm para o laboratório. Você é cientista e trabalha com a sonda Juno, explorando Júpiter há anos. Mas esta é a primeira vez que testemunha algo tão incomum. Ganymedes é a maior lua de Júpiter e a maior do nosso sistema solar. Se esse corpo espacial não orbitasse ao redor de Júpiter, seria classificado como um planeta, ainda maior que Mercúrio e Plutão. O que faz esta lua se destacar entre as outras é o fato de ter seu próprio campo magnético. Ganymedes nasceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Isso significa que é tão antiga quanto Júpiter. Com o tamanho de um planeta, leva 7 dias terrestres para orbitar o seu. Todos se reúnem no laboratório, esperando pacientemente que você toque a gravação do sinal que vem do espaço. Seus colegas começam a tentar descobrir qual a origem desse som misterioso. Cerca de 40% da superfície de Ganymedes é escura, com crateras espalhadas ao redor, e 60% é clara. Existem informações que provavelmente foram causadas por atividade tectônica ou liberação de água vinda debaixo da superfície. Os cientistas conseguiram descobrir uma fina camada de oxigênio presa na atmosfera da Lua. As temperaturas lá são extremamente baixas, entre menos 110 e menos 130 graus. Não há muitas informações sobre como a Lua se comporta ou quais elementos químicos se escondem em seu interior. Alguns dos seus colegas tentam criar as mesmas condições que existiam quando o som foi transmitido. Por horas, eles ficam sentados esperando, mas nada. Talvez tenha sido um acaso. Você chega ao sistema de controle e ativa a espaçonave Juno. O ponto principal dessa missão é observar a gravidade de Júpiter, os campos magnéticos, a atmosfera e a evolução do planeta. A propósito, também há algumas evidências de que a maior lua de Júpiter também está evoluindo. Por ter um campo magnético ao seu redor, auroras surgem o tempo todo. Elas são gases brilhantes circulando os polos norte e sul do satélite. Se existisse vida num lugar assim, provavelmente estaria no fundo do oceano extremamente salgado de Ganymedes. Por muito tempo, os cientistas pensaram que o Sol era um componente crucial para o início da vida. Mas agora sabemos que existem organismos que vivem nas profundezas dos oceanos e passam muito bem sem luz solar. Os oceanos no nosso planeta estão colaborando com algumas das criaturas mais bizarras de todas as formas e tamanhos. Os lírios do mar vivem a cerca de 3.000 metros abaixo d'água. Eles têm esse nome porque se parecem com flores, porém não são plantas e sim animais. Não se deixe enganar pelos caules e folhas, que são partes do corpo equipadas com terminações nervosas para detectar comida ao redor. Os tubarões duendes são provavelmente alguns dos tubarões de aparência mais esquisita que vivem no fundo do oceano. Eles podem crescer até 3,5 metros de comprimento e têm um focinho muito incomum. Agora olhe para o tamboril. Ele tem uma bolha bioluminescente na cabeça para atrair a presa e navegar pelo fundo do oceano escuro. É como uma lanterna natural que nunca precisa de pilhas novas. No entanto, apenas as fêmeas são equipadas com ela. O peixe-bolha é outro animal bizarro que vive lá embaixo. Ele habita os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, 2.700 metros abaixo da superfície. De qualquer forma, mesmo que você tenha pedido a todos que mantivessem a notícia confidencial, de alguma forma ela vazou para a mídia e se tornou a mais nova tendência. Você recebe uma ligação de uma emissora de notícias. Eles dizem que querem entrevistá-lo sobre essa descoberta que pode provar que existe vida no espaço sideral.
No dia seguinte, vai até a emissora para falar sobre a sua descoberta. Há todo um público no estúdio observando ao vivo cada movimento seu, enquanto você estende a mão para pegar seu copo d'água. A equipe se apressa em fazer alguns ajustes de última hora antes de entrar no ar ao vivo. O maquiador dá algumas pinceladas finais. O engenheiro de som lhe pede para testar seu microfone mais uma vez. Vários dos produtores estão sentados nos assentos da frente. Luzes brilhantes estão inundando o estúdio. A contagem regressiva começa. 3, 2, 1 e... O anfitrião o apresenta e lhe pede para explicar o que ouviu. Você conta sobre a sonda espacial Juno orbitando Júpiter. Depois de algumas perguntas, o anfitrião finalmente faz a pergunta mais temida. Será que o som misterioso está vindo de outra civilização? Todos se inclinam esperando sua resposta. Você congela sem saber o que dizer. Mesmo que a pressão esmagadora no fundo do oceano seja 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar, ainda existe vida lá. As algas, consideradas uma iguaria no mundo oceânico, estão fora do menu das criaturas do fundo do mar devido à falta de luz solar. Em vez disso, muitos desses habitantes das profundezas têm que comer as sobras que chegam lá das camadas superiores do oceano. As temperaturas congelantes e a pressão intensa alteraram as células dessas criaturas. Isso as tornou mais resistentes do que os peixes comuns. As bactérias estavam desenvolvendo suas próprias formas de sobrevivência. Estudos mostram que elas se alimentam de certos gases e produtos químicos, como o enxofre e dióxido de carbono. O metano e o hidrogênio são liberados quando as placas tectônicas se movem umas contra as outras, e algumas dessas bactérias se alimentam desses gases também. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturas microscópicas que podem viver e se desenvolver em condições extremas. Você pode encontrá-los em vulcões, geleiras congeladas e até mesmo no vazio do espaço, o que significa que algumas formas de vida podem realmente existir em Ganimedes. Você explica isso para o seu público. Em seguida menciona que não tem informações suficientes para determinar se foi outra civilização ou um fenômeno natural que produziu o som. Isso não significa que o fundo dos oceanos gelados de Ganimedes não esteja colaborando com suas próprias criaturas bizarras e estranhas. Pode haver algumas bestas lendárias como o Kraken ou o Leviatã lá, ou um estranho peixe brilhante com 2 cabeças, ou ainda com tentáculos e uma grande barbatana. Caranguejos gigantes. As bactérias podem ser tão variadas quanto as nossas. As plantas, se houver, precisam ser fortes o suficiente para sobreviver a temperaturas abaixo de 0. Os animais da maior lua de Júpiter podem ser tão grandes quanto nossas baleias azuis, ou tão minúsculos quanto o plâncton. Após a entrevista, você volta ao laboratório para examinar as gravações mais uma vez. No caminho para casa, vê cartazes com sua imagem e legendas como "Não estamos sós?" Ei, você se tornou uma celebridade. Muitas pessoas tiram fotos suas. Outras emissoras o chamam para dar mais entrevistas. Algumas revistas científicas até querem colocá-lo na capa como a pessoa do ano. Cada vez que vai para o trabalho, espera que o som apareça novamente, mas nada. Você envia um sinal da sonda Juno, tentando fazer algum tipo de contato com o que quer que produza o som, nada. Naquela noite apaga na sua mesa mais uma vez. Um momento eureka o acorda no meio da noite. Pode ser que tenha algo que você tenha perdido? Então, faz os cálculos novamente e percebe que a resposta estava na sua frente o tempo todo. Não foi outra civilização que produziu o som. A fonte foram os elétrons. Cada planeta produz seu próprio som. Ele se forma quando partículas carregadas do vento solar e da magnetosfera do planeta interagem umas com as outras. Foi o que aconteceu em Ganimedes. Os elétrons no seu campo magnético, onde a sonda captou o sinal, estavam agindo de forma mais estranha do que o normal. E isso amplificou algumas frequências irregulares. Você fica constrangido e passa o resto da noite dando telefonemas, contando as novidades para sua equipe. A emissora que o entrevistou divulga um comunicado. Eles explicam que outras civilizações não estão tentando nos contatar. Você se recosta em sua mesa, esperando a próxima grande coisa acontecer. Europa é outra das luas de Júpiter que pode ter vida. Ela é formada por um núcleo de ferro, um manto e um oceano salgado, com o dobro do volume de todos os oceanos da Terra. E assim como Ganimedes, o oceano se encontra sob uma crosta de gelo de água. Os cientistas afirmam que pode até haver vulcões ativos lá. E algumas bactérias resistentes podem viver ali também. Com água suficiente, certos produtos químicos e uma fonte de energia, Europa poderia produzir vida. Mas é improvável que encontremos algo além de minúsculos micróbios. Então, você está em uma sala cheia de gás inflamável. Uma faísca pode causar uma explosão tão poderosa que todas as janelas e portas arrebentariam em uma enorme coluna de fogo.
e você está segurando um fósforo. Você precisa de um alvo maior do que essa sala. Que tal a maior sala de gás explosivo de todo o nosso sistema solar? Conheça Júpiter. Ele é o 5º planeta a partir do Sol e o maior no nosso sistema. Tem 11 vezes a largura da Terra e é quase 2,5 vezes mais pesado do que todos os outros planetas do nosso sistema solar. Se colocarmos Júpiter na balança, precisaremos de cerca de 317 terras para equilibrar. Mas o mais importante é a quantidade de metano na sua atmosfera. É o gás que usamos na nossa cozinha ou com que abastecemos o carro, e ele queima muito. Mais importante ainda, existe o hidrogênio metálico. Em seu estado normal, o hidrogênio é o elemento mais leve do universo, mas em Júpiter está sob grande pressão de mais de 400 milhões de atmosferas. Em comparação, na Terra você sente a pressão de uma atmosfera. Multiplique isso por 400 milhões e o hidrogênio fica tão comprimido que até parece metal líquido. O hidrogênio metálico pode ser um ótimo combustível. Ele pode liberar 20 vezes mais energia do que uma queima do hidrogênio normal. Assim, você e o seu fósforo podem se divertir muito lá fora. Ok, aqui vamos nós. O primeiro problema é a distância. Júpiter está a apenas um planeta de distância de nós, mas o caminho está bloqueado pelo cinturão de asteroides atrás de Marte. Está cheio de destroços de rochas gigantes. Em média, cada asteroide pode ter um tamanho igual à distância entre Los Angeles e Las Vegas. Existem rochas do tamanho de um estado inteiro. O maior asteroide de todos é Ceres. Seu diâmetro é quase da largura do Alasca. Chega mesmo a ser considerado como um planeta anão. Essa viagem perigosa até Júpiter leva cerca de 650 dias. São quase 2 anos de tédio dentro de uma nave espacial. A título de comparação, até agora, o período mais longo que os astronautas passaram a bordo foi de 84 dias. Mas vamos deixar você levar seus DVDs favoritos e alguns sacos de pipoca. No final do dia, você poderá dormir um pouco após trabalhar duro por muitas horas. Avance 2 anos no futuro e você chegou ao seu destino. Você já está imaginando acender um fósforo na superfície de Júpiter e explodir o planeta como um balão. Tenha cuidado ao chegar perto dele. Devido à sua grande massa, Júpiter tem uma forte força gravitacional cerca de 3 vezes mais forte do que a da Terra. Quanto mais perto você chega da sua superfície, mais fraco você se sente e, por fim, mal consegue ficar de pé. O peso máximo que você suporta aqui também é 3 vezes menor, e até mesmo o fósforo que você está segurando na mão já parece mais pesado. Se quiser pular, precisará fazer um esforço muito maior. Na verdade, você nem pode fazer isso, porque Júpiter é um gigante gasoso, o que significa que não tem superfície sólida. Teoricamente, quanto mais fundo você mergulhar nessas nuvens, mais pressão sentirá. Gradualmente, as nuvens e gases se espessam, formando uma espécie de líquido. Mas você não precisa mergulhar tão fundo. O metano é um gás leve e está mais próximo da superfície. Então este é o momento da verdade. Você pega um fósforo, risca na caixa e... nada acontece. Bem, vamos fazer mais algumas tentativas. Segundo fósforo, terceiro e nada funciona. Ok, você tem um queimador de gás em sua mochila. Você desenrosca a válvula ao máximo e nada acontece novamente. Bem, isso é porque são necessários 3 componentes para iniciar o processo de combustão. O primeiro é o combustível. Felizmente, há metano e hidrogênio metálico suficientes em Júpiter para explodir o planeta inteiro em questão de segundos. O segundo componente é a fonte de ignição. É a força inicial que começará o processo de combustão. Pode ser uma faísca, uma descarga elétrica ou um fósforo como o que você tem na mão. E o último ingrediente é o oxigênio. Sim, o mesmo oxigênio que respiramos. Ele é tão importante quanto o próprio combustível para a combustão. Faça um experimento. Tente acender uma pequena vela. Agora cubra ela com um copo. Você verá como o fogo continua aceso por alguns segundos e depois se apaga. O combustível ainda está lá, mas o fogo consumiu todo o oxigênio dentro do copo e o processo de queima acabou. A mesma coisa acontece em Júpiter. Não pode haver fogo simplesmente porque não há oxigênio. E nem é necessário voar até lá para descobrir isso. Da Terra, podemos ver centenas de milhares de pequenos meteoritos caindo sobre Júpiter. O cinturão de asteroides próximo a ele é o culpado. Quando atingem a atmosfera, eles começam a queimar, mas isso não explode instantaneamente o planeta inteiro. Mas não fique chateado, ainda há uma maneira de inflamar este planeta gigante de gás. Tudo que você precisa é desencadear uma reação em cadeia termonuclear no planeta.
Então teremos uma explosão tão poderosa que será visível da Terra. Será algo semelhante ao nascimento de uma nova estrela. Para fazer isso, precisaremos detonar um reator nuclear como os que nos fornecem eletricidade aqui na Terra. Na verdade, teríamos que enviar todos os que temos para Júpiter, mas mesmo assim não funcionaria. Grandes asteroides, quando atingem o planeta, causam uma explosão muito maior. Em 2009, um meteorito do tamanho de 5 campos de futebol atingiu Júpiter, causando uma explosão de 5 bilhões de toneladas de TNT. Este incidente deixou uma mancha escura do tamanho do Oceano Pacífico. E uma explosão ainda maior aconteceu em 1994. Após essa colisão, surgiu um ponto gigante em Júpiter quase do tamanho do nosso planeta. Mas ventos fortes e tempestades rapidamente começaram a varrer os vestígios da explosão. Depois de algumas semanas, Júpiter parecia normal. O problema é que nossas tentativas de explodir o gigante gasoso foram todas na superfície do planeta. Seria necessário plantar uma carga do tamanho da Lua logo abaixo. Uma explosão massiva causaria uma reação termonuclear e faria com que o hidrogênio metálico detonasse. O processo explosivo seria estabelecido e, em segundos, Júpiter explodiria como um balão gigante. Mas este espetáculo seria o último a ser visto pela humanidade. A explosão perturbaria as órbitas estáveis da Terra e de outros planetas. A trajetória da Terra em torno do Sol poderia mudar. E poderíamos ver o amanhecer não no leste, mas em qualquer outro lado do mundo. Quando o vento forte da explosão atingisse a Terra, varreria nossa atmosfera. Em breve, nosso planeta perderia a camada de ozônio, o nosso escudo que sempre nos protegeu da radiação solar. Em tal situação, teríamos que nos esconder no subsolo pelo resto de nossas vidas. Mas mesmo assim, isso não nos protegeria. Em pouco tempo, a Terra seria inundada por milhares de meteoritos. O peso de Júpiter segurava o cinturão de asteroides no seu lugar. Sem ele, os asteroides começariam a voar em nossa direção. Uma chuva de meteoros constante atingiria a Terra, mas não haveria mais ninguém no nosso planeta para observá-la. A explosão de Júpiter pode ser comparada a uma supernova. Na verdade, Júpiter é praticamente uma estrela. Se fosse um pouco maior e mais pesado, começaria a encolher. A intensa pressão no núcleo do planeta daria início a reações termonucleares. Júpiter se transformaria em uma anã marrom e seria 50 vezes mais pesado do que agora. Mas como não tem peso suficiente para fazer isso, Júpiter às vezes é considerado uma estrela fracassada. Bem, talvez devêssemos visitar outros planetas gasosos do Sistema Solar para tentar acender o nosso fósforo. Saturno. A atmosfera de Saturno é semelhante à de Júpiter, mas também não há oxigênio para uma combustão. Portanto, tudo o que você precisa fazer é admirar os belos anéis do planeta e seguir em frente. Bem, Urano e Netuno são muito menores, e eles não têm hidrogênio metálico, então não teríamos uma explosão tão forte, nem oxigênio. Portanto, é impossível acender um fósforo por lá. Mas há um planeta onde você pode acender uma fogueira. É o GJ 1132b e fica a 39 anos-luz de distância. Os cientistas acham que ele pode conter oxigênio. Embora não seja um gigante gasoso que tenha gases combustíveis em sua atmosfera, você ainda pode se sentar no solo rochoso e fazer uma fogueira para admirar um pôr do sol muito especial.